Olá, pessoal que está aí assistindo o nosso podcast. Sejam bem-vindos mais uma vez. Essa é a nossa, podemos dizer, nosso segundo mês de videocast e sexto vídeo, né? Se vocês têm alguma sugestão, a gente pede, por gentileza, que mandem nos comentários, ou pode ser no privado do podcast também, pelo Instagram. Se vocês têm alguma sugestão de livros, sugestão de temas de livros, para que a gente possa estar trazendo para vocês. E hoje a gente vai falar de um livro bem especial, que quem escreveu foi Ade Alonso. E o livro se chama Paixão Eclipse. Para uma escritora de romance, nada melhor do que paixão, né? Paixão, Ádia, por que você escolheu esse título, Paixão Eclipse? Bom, na verdade, o título Paixão Eclipse é uma paixão que não dura. O eclipse é aquele momento, né? De encontros, de luz, de fogo, tudo junto. O chamado fogo de palha. Fogo de palha, né? Então, o eclipse passou, juntou, depois volta tudo normal, né? Aquele momento, aquela coisa linda, aquele encontro, né? Pela gente ver quando o sol, né, se encontra, né? A lua, né, se encontra. Então, vê que coisa mais linda, né? Uhum. Então, exatamente assim a paixão, aquela coisa, né? Mas depois as coisas... E, gente, a Ádia é escritora de romance, mas a Ádia já escreveu também livro espiritual. Sim, romance. Romance espiritual. Também já escreveu a própria vivência do Caminho de Santiago. Então, assim, ela tem várias faces, né? Tem uma escritora ali cheia de fantasia. E essa fantasia leva ela para vários lugares. Ela embarca nas fantasias dela e vai parar no hospital, minha gente. Como é que pode? Explica isso, Ádia. Então, eu exatamente assim, foi em 2016, né? Eu já tinha escrito 2 livros, que foi A Metamorfose da Vida, depois um romance espiritual, só que eu queria escrever algo assim muito profundo. Muito intenso. Intenso. Com uma paixão. E eu assisti um filme sobre um escritor, eu até busquei o nome do filme, mas não encontrei mais. Nesse filme, era um escritor muito famoso, e a editora, eu fui inspirada através desse filme, né? Uhum. E esse escritor, ele perdeu uma mulher, então ele não tinha mais vontade de escrever. Então a editora mandou alguém até ele para tentar ver se ele conseguia convencer ele a escrever um romance. Só que essa pessoa que quando chegou lá, desejou também escrever e pediu ajuda dele. Como é que eu posso escrever um livro? Aí ele disse, escreva sobre o sol. Aí o cara sentou lá, escreveu, então ele disse, como é que você fala do sol desse jeito? Aí ele disse, eu tô falando das cores do sol, ou isso, não. Aí ele disse, você tem que sentir, mas como é que eu vou sentir? Ele foi e deu um tapa na cara do homem. Os exemplos. Deu um tapa na cara do rapaz, e aí, você tá sentindo? Eu senti a dor. Então, você tem que escrever como se você estivesse sentindo. Então, isso aí me despertou. Aí eu disse, como é que eu vou falar de um sentimento se eu não tô sentindo? Então foi um desafio. E eu digo, gente, isso é perigoso. É muito perigoso. Estava assim numa fase muito assim da minha vida, me sentindo né, da loba, da loba. E eu disse, eu quero escrever, mas eu quero me apaixonar para poder escrever o livro. Então é isso, como eu te disse, busquei um personagem, né, dentro assim das minhas caminhadas, das minhas saídas, eu busquei alguém, né, para poder descrever como era essa pessoa. Descrever o personagem livro, né? E eu tinha que ver sempre essa pessoa para poder eu ter mais fantasia. Então eu comecei a mandar mensagem para o meu cérebro, fantasias com essa pessoa.
Então, eu comecei a escrever o livro e começou. Gente, é muito perigoso, viu? Cuidado, cuidado com aquilo que você manda pro cérebro, porque o cérebro aceita, viu? E eu comecei a perceber nesse personagem a forma que como andava, a forma como dançava, a forma como sorria, tudo aquilo eu escrevia. E eu entrei na personagem, né? Ela encarnou Encarnei de na verdade, o personagem. Então eu comecei a escrever o romance, comecei a me apaixonar, comecei a pensar e aquilo criou raízes e foi crescendo, o livro foi surgindo e eu comecei a sofrer, eu chorava, eu ficava triste. Uma atriz. Eu ficava triste. E, gente, foi uma coisa assim impressionante. Muito, muito. E durou, viu? Durou 2 anos, porque eu não queria terminar o livro, né? Porque a sensação desse sentimento era dolorido e também era gostoso, porque me fazia viva. Eu me sentia assim, mais dona de mim, mais bonita, minha pele me ficava feliz, emagreci. Olha, tudo que a paixão faz, ela mandou, né? É como ela falou, cuidado com o que você manda para o cérebro. Então, assim, se você manda coisa boa, o organismo vai sentir coisa boa. Se você quer se apaixonar, o organismo vai se apaixonar. Então, gente, me apaixonei realmente. Então, fiquei louca, né? Então, aí comecei a escrever o livro, e o livro, sabe? E depois deixei o livro pra lá, fiquei com raiva, e fiquei querendo sair dessa paixão, não saía. E começou os problemas que dá na paixão, né? Que é a tristeza, a vontade de estar com a pessoa, mil outras coisas, porque não tem só o lado positivo, né? Vem aquele lado de você querer, então é sério. Então eu disse, bom, aí comecei a escrever outro livro, deixei o Paixão em Eclipse, comecei a escrever outro livro, só que não conseguia. Aí voltei a escrever de novo, renunciei, voltei a escrever o livro e comecei a viver tudo de novo. Gente, adoeci, passei 1 semana na cama, doente, com febre, de paixão. E fui terminar no hospital, porque 1 semana em casa. E não ficava boa, então eu fui para o hospital. Chegou no hospital, fiz todos os exames, não tinha nada. Era apaixonada, apaixonite. O sintoma eu tinha, mas não tinha nenhum sintoma de doença. Então eu descobri que era a paixão que me levou no hospital. Então ali no hospital eu decidi que eu precisava urgente terminar o livro. Porque eu pensei, se eu terminar o livro, é como fechar essa porta. Exatamente foi isso que aconteceu, né? Então eu voltei, me recuperei e tomei aquela decisão e comecei a escrever o livro. Só que para terminar o livro, eu precisava de outra emoção. Eu precisava de outra ajuda, de outra paixão. De outra ajuda. E eu disse, gente, e agora? Como é que eu faço? Aí liguei para um amigo meu. E eu disse, expliquei a situação, né, o que estava acontecendo, que eu precisava, ele, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí eu disse, você tem que escrever para mim todos os dias, dizendo que está apaixonado. E ele começou, ele disse, deixa para amanhã, que amanhã eu incorporo o meu personagem. Aí quando foi de manhã que eu acordei, estava o telefone. Oi, minha querida, você dormiu bem? E começou. E aí eu comecei a ter outros interesses e comecei a dar o final do livro. Mas a pergunta que não quer calar, você se apaixonou pelo amigo? Não, foi assim, quase, foi assim. Aí eu comecei já a gostar das mensagens. Olha, já comecei a gostar das mensagens da pessoa que me escrevia para me ajudar a terminar, sair da paixão, terminar o livro. E dar um final, porque dentro desse livro eu queria que fosse tudo real. Aquele sentimento eu queria escrever. É o tapa na cara, né? O sentimento realmente o tapa na cara. Então não podia ser de qualquer jeito. E eu queria dar um final de uma mulher, porque ela era uma mulher forte, né? Ela era assim, trabalhava numa empresa, empoderada. Então eu queria colocar um final assim. Ela bem empoderada. Bem empoderada. Então,
Foi isso que aconteceu. E consegui. Pra saber dos detalhes, Tem que ler o livro. tem que ler o livro. E é uma paixão 4D, né? E onde é que encontra o teu livro, Adja? É assim, pode... Eu tenho o Amazon, né? O Paixão Clube está pelo Amazon, não tá? Acredito que sim, Tá, não sei. ainda tá pelo Amazon. Tá pelo Amazon, tá pela editora ainda. Tá isso. pela editora. Editora Apple, né? É, Apple. Então, terminei o livro. Gente, quando eu terminei a última parte do livro, fechei o livro, a paixão acabou. olha, Foi impressionante. ela encarnou real o personagem. Então você, além de escritora, foi atriz da sua história. Foi. Da sua história criada. Eu fiquei tão aliviada. Foi uma coisa assim, como se tivesse fechado porta, janela, todas. Terminou a última parte, no outro dia eu já estava me sentindo bem. Aí ligo para meu amigo, disse, meu querido, não precisa mais não, porque ele já terminei. Ele, não, eu já estava tão gostando. Agora, a pergunta que não quer calar, mas a gente deixa abaixo, será que o amigo se apaixonou? Aí ele, Coitado, não, Adja, tava tão bom. porque vai acabar. Aí eu disse, não se preocupe que eu vou começar outra história. Talvez te peça a sua ajuda, a sua colaboração de novo. Mas não tive coragem porque me doeu muito. E não se mexe com sentimento. Porque o sentimento, olha, é gostoso, é uma sensação boa, mas é um sentimento muito perigoso, é a paixão, né? Tira a gente do eixo, tira a gente do nosso mundo, faz a gente fazer besteira, risco, a gente, né? Os psicólogos costumam dizer que quando você está apaixonado, você está num estado de psicose. Então, assim, a paixão, ela tem aquela fase de tomate nos olhos, né? Você cria a ilusão, é uma ilusão que às vezes nem tem do que a pessoa é, né? Só que aí, quando essa paixão acaba, aí você vai lidar cara a cara com o que realmente a pessoa é. Vixe, meu Deus. Né? Então, aí é quando você percebe que foi uma ilusão, toda uma ilusão do seu cérebro, né? Então, através desse livro, eu descobri realmente que a gente tem que ter cuidado realmente com aquilo que pensa, né? E aquilo que você manda para o universo, que você tanto manda de para o seu cérebro, positivo como de negativo, tudo isso o nosso cérebro acredita, né? Exatamente. Então, foi assim, foi uma experiência que eu jamais vou esquecer. Todas as vezes que eu olho para esse livro, eu lembro. Ela foi a própria cobaia. A cientista maluca, ela faz as experiências nela mesma. E realmente foi uma experiência incrível, né? Realmente, mas eu não aconselho para ninguém. Eu não aconselho para ninguém assim. De fato, se apaixonar é bom, né? Não, mas eu acredito assim que para criar a história, eu não sei porque eu ainda não criei uma história. Os meus livros é a minha história de vida. Então, assim, já tá dentro de mim tudo, as emoções, tudo que eu vivi, tudo aquilo. E para você criar uma história, você realmente tem que embarcar, tem que estar dentro, né? Mesmo que aconteça o que aconteceu com a Adja, eu acredito que é o que faz ser tão real, né? Por que a gente se emociona vendo, lendo livros, vendo filmes? Por quê? Porque eu acredito que a pessoa que escreve, que faz o roteiro, que faz a coisa, ela coloca toda a sua energia, toda a sua fantasia e faz aquilo se transformar em real. É tanto que você, é igual no livro da Adja, você lendo, tem coisas assim que você jura que aconteceu. Mas aconteceu só na cabeça dela, não faz parte da realidade. Mas leva o leitor a acreditar que aquilo é real. Porque eu criava viagens, né? Eu viajei para Veneza, né? Com essa pessoa, né? Eu fiz viagem linda. Gente, eu criei tanta coisa dentro desse livro. E como te disse uma amiga, né? E eu conto para ela e ela disse, mas quando é que você foi para Veneza? Você me disse? E eu disse, não, é um livro, é a história. Então, eu fiz um preparo, eu fiz uma cena de striptease e eu tive que ver muito striptease no YouTube, né, para ver como se fazia, né?
E eu sentei numa cadeira, eu me vestia e tentava e dançava, porque eu queria sentir a sensação como era fazer um striptease Tá vendo? para contar. E tudo aquilo foi assim feito. Eu mesma fiz, Sentiu, para né? sentir. Foi o realmente. próprio laboratório. E eu me lembro que em alguns momentos, quando eu estava escrevendo, as lágrimas caía, porque eu sentia tanta saudade, tanta dor de paixão, tanta dor que doía. Por isso que eu adoeci. Mas bom, graças a Deus ela se curou, já escreveu vários livros de lá pra cá, mas se apaixonou de novo por outros personagens com essa intensidade? Não, Não? não, Aprendeu. não. Depois dele eu escrevi que foi o Em Nome do Amor, né? Procura-se Zoe. Mas ali eu já coloquei, já tive um controle, né? Ah, Esse Paixão Eclipse foi uma coisa que eu queria. foi realmente a experiência. Uma experiência que eu queria passar mesmo, sentir na pele a dor. Mas dói, viu, gente? Dói, E viu? também é bom para o pessoal que está em casa, para o leitor, entender um pouco como funciona a mente de um escritor, né? Ela vai longe, ela tem vários mundos e não existe regras, né? Isso. Vai, viaja e faz. A gente falou no livro anterior, no vídeo anterior a gente falou sobre o livro da Vina, né? Então, assim, cada cabeça é um mundo, né? Exatamente. É por isso que existe tantas histórias bonitas, tantas coisas bonitas, tantos filmes que nos fazem emocionar e às vezes nem é uma história real, é uma história fantasiada, mas que a nossa mente capta como real. Então, Adja, parabéns para você pelo livro Paixão Eclipse, pelo Inaiê, Isso. todos os livros que você escreveu, que traz muita verdade. Adja é uma pessoa que escreve também, ela gosta dos detalhes, da cultura. Você nunca foi no lugar, mas você lendo os livros da Adja, você é como se você estivesse naquele lugar, pela riqueza de detalhes. Porque assim, quando eu vou escrever um livro, eu viajo muito com meus personagens. Eu não coloco só o romance em si, eu gosto de colocar um pouco da cultura, né? Eu viajo, eu coloco meus personagens em vários outros países e quando o meu personagem está nesse país, ou em Veneza, ou na Grécia, eu estudo sobre, mesmo que eu não conheça, mas eu estudo o detalhe. A cultura, tudo que passa, o que é, tudo, até a comida. Então, decoração, tudo. Arquitetura. Então, quando estou estudando sobre isso, eu me sinto lá. Eu me sinto realmente como eu estou lá. Eu sempre falo aqui, eu disse, acho que não vou precisar ir mais para Santorini. Porque eu já sei detalhes de Santorini, que eu já, quando chegar lá, é como se eu tivesse. Então, como eu vivo a própria personagem, então eu me coloco lá no país. Isso é maravilhoso, imagina viajar sem ter que pagar nada. O bom de ser escritor, né? É que a gente pode viajar para onde a gente quer e fazer a nossa própria história, né? Várias histórias, vários inícios, vários finais, né? Exato. Que sejam eles felizes ou não, faz parte da vida real e da ficção, da fantasia também. Porque na ficção e na fantasia nem sempre o final é feliz, né? Nem sempre o final é como o leitor gostaria que fosse. E a vida real também é assim, né? Nem sempre o final é como a gente gostaria. Com certeza. E a gente tá chegando ao final do nosso videocast. Se você tem interesse pelo livro, escreve, eu posso mandar pelo correio também, né? Ou então na Amazon. Ou pelo Instagram. Exato. Pode entrar em contato com a Adja também, ou aqui nos comentários. E até o nosso próximo vídeo. Um beijo pra vocês. É lá, o brinde. O brinde! Não pode faltar. Não pode faltar. Podcast, foco literário. E a paixão. É o amor que vale a pena.